Hello again. Olá novamente. Everybody have a chance to freshen up? Todo mundo teve uma chance de se refrescar? Okay. Good. Well, this is now, we wanted to talk about the Father's love. Então agora a gente vai falar sobre o amor do Pai. I got a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. There's like 613 laws. Tem em torno de 6.013 leis And there's like 10 commandments. e delas algumas coisas que você tem que se comitar a fazer. Which one's the greatest? Qual é a maior delas? It's a lot. That's a hard one. Essa é uma pergunta difícil. So we can skip the 613. Let's just go to the 10 Então commandments. The big 10. Vamos pular as 613 e vamos às 10 principais. Okay, don't kill. Não mate, Honor your father and mother. honre seu pai e sua mãe, Don't steal. não roube. One of those have got to be the greatest. Talvez essas sejam as maiores, né? So, there were some people, some teachers of the law Então, tinha algumas pessoas, alguns professores da lei, that asked Jesus, que perguntaram a Jesus what's the greatest commandment? quais são as maiores das leis que temos que seguir. And what did Jesus say? Então, o que Jesus disse? Love the Lord thy God Ame o Senhor seu Deus with all your heart, com all your todo o mind, seu all your coração, com a spirit. sua mente e sua força, And love your neighbor. e As ame o seu yourself. próximo como você mesmo. He put that all in the same sentence. Ele colocou isso numa frase só. Love God, Ame Deus, love your neighbor. ame o seu próximo. Who's your neighbor? Quem é o seu próximo? Who's your neighbor? Quem é o seu próximo? Everybody that you have in contact with on a daily basis is your neighbor. Todas as pessoas que você tem em contato no seu dia a dia é o seu próximo. Not necessarily the person that lives next door, Não literalmente a pessoa que mora ao seu lado. but if you go to work every day and you sit next to somebody, Mas se você vai para o trabalho todos os dias e senta ao lado de alguém, they're your neighbor. essa pessoa é o seu próximo. People that you know in your daily circles, Pessoas que você conhece no seu círculo de amizades. that's your neighbor. Esses são seus próximos. So, love God. Então, ame a Deus. And so we just talked about the love of God Então a gente acabou de falar sobre o amor de Deus and being filled with God's love e ser cheio do amor de Deus. so that we can love God Então a gente pode amar a Deus. and we can receive God's A love. gente pode receber o amor de Deus. And he says, E ele diz: love your neighbor. ame o seu próximo. How? Como? How do I love my neighbor? Como eu consigo amar o meu próximo? How can I love my neighbor? Como que eu consigo amar o meu próximo? Right? We can go back to 1 Corinthians A 13:4 gente pode voltar a 1 Coríntios 13:4 and living all of that part. e viver tudo aquilo que está escrito. Patience and kindness and not getting angry. Paciência, não se irritar. If we will do 1 Corinthians 13:4 through 8, Então, se a gente fizer 1 Coríntios 13:4 em diante, oh, that's awesome. I see it there. Do you have it here? Yep. So if we can live with patience, bondoso, então se a gente consegue viver com amor paciente, bondoso, não é ciúmes de outros, não tem ciúme do presunçoso, presunçoso, não é orgulho. não tem orgulho, Seguinte. Go ahead. You do it better. nem grosseiro, não exige que as coisas sejam da sua maneira, não é irritável nem rancoroso. Próximo. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimentos desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Wow. Uau! If we can live like that, Então, se a gente conseguir viver dessa maneira, then when we tell people, e a gente falar para as pessoas, if I now tell somebody, então se agora eu falar para alguém, I'm a believer, eu sou um crente, I'm a Christian, eu sou um cristão, they'll understand what it means to follow Christ. eles sabem o que é, eles entendem o que é seguir Jesus Cristo. But if we do the opposite of that, Mas se a gente fizer o oposto disso, then what are we doing? o que eles vão fazer? We're pushing people away from A gente vai Christ. deixar as pessoas longe de Deus. How many people Quantas pessoas said they don't want to go to church falam que não querem ir à igreja because they met somebody porque eles conheceram alguém that didn't live like that? que não vivia dessa maneira?
a person from the church, a pastor, anybody that represented the church. Uma pessoa da igreja, um pastor, uma pessoa que representa a igreja. If we started living like that, Se a gente começar a viver dessa maneira, we'll start to be the light in the darkness. a gente vai começar a ser a luz na escuridão. And Jesus said, Então Jesus fala: be the light in the darkness. seja a luz no meio da escuridão. Nobody lights a candle Ninguém acende uma vela and puts it under a cover. e coloca debaixo de uma cobertura. He said, like a light on a hill, Ele fala como uma luz na montanha, be bright. seja brilhe. If we turned off all the lights in this room Se a gente desligar todas as luzes aqui nesse and lugar nobody could see anything, e ninguém conseguir ver nada, and I turned on one little light right here, e se eu colocar acesa uma pequena luz aqui, in a few minutes, em alguns minutos, that little light would be so bright essa pequena luz vai ser tão brilhosa that we could all see Que a how gente- to walk through this room, que a gente vai conseguir ver como andar nesse lugar. and we could make it to this light. E a gente consegue fazer essa pequena luz. Because as we started walking out of the greater darkness in the back, Porque se a gente começar a andar lá por trás, and we onde tá started mais getting escuro, out of the way of the e a chairs, gente começa a chegar mais as perto, we got a saindo little das- bit closer, chegando mais perto dessa the luz, light would be a little bit brighter, essa luz vai ser mais brilhosa. and mais then we brilhante. get a little bit closer, E a gente vai chegando mais and the perto. light would be a little bit E brighter. a luz vai ficar mais brilhante. Are you being the light Você está andando na luz? in Está the na dark luz? places Está sendo a luz nos ambientes escuros? where you work, Quando você trabalha, where you live, onde você vive, and where you go to school? quando você vai para a escola? It's just a question. É só uma pergunta. How can we be the light in a dark world? Como que nós podemos ser a luz num mundo escuro? Is evangelism important? O evangelismo é importante? Is it important? É importante? I believe Eu creio the entire church que a igreja inteira should be trained in this. deveria estar tendo esse treinamento. Everybody needs to know. Todo mundo precisa saber. Bible says, A Bíblia diz: be prepared to give a testimony. seja preparado para dar o seu testemunho. Your testimony. A seu testemunho. Are you prepared? Seja preparado. Are you prepared to give your 1-minute testimony? Seja preparado para dar seu testemunho de 1 minuto. That's when you're in an elevator. Quando você está no seu elevador. Are you ready to give your 5-minute testimony? Ou pode ser um testemunho de 5 minutos. That's when you're standing at the coffee shop. Quando você está numa cafeteria. And then you have your full testimony. E daí você tem o seu testemunho inteiro. Maybe that's when you're sitting at somebody's house and you've Talvez- invited them over. Talvez quando você está sentado na casa de um amigo, de uma pessoa. Have you prepared those? Você tem preparado 1 minuto, 5 minutos e esse testemunho longo? Have you practiced? Você já preparou e já se praticou? You practiced your job? Você praticou no seu trabalho? You practiced in school? Você praticou na escola? You had to learn how to count? Você já teve que aprender como contar? Then you had to do multiplication? Você já teve que fazer contas de matemática, multiplicação de Then you had matemática? to do division and Você já teve que algebra? fazer divisão em álgebra? You practiced to get better. Você pratica para ficar melhor. Are you taking time to learn the Bible verses that you need to learn? Você está tendo seu tempo para aprender os versículos que você precisa saber? Because if we're going to love people, Porque se a gente vai amar as pessoas, we need to tell them about Jesus. a gente tem que falar sobre Jesus. If we're going to love the world around us, Se a gente vai amar o mundo ao nosso redor, we need to tell them about a gente Jesus. precisa falar para eles de Jesus. Because the world is dying. Porque o mundo está morrendo. The Bible says Jesus is coming back. A Bíblia está falando que Jesus vai voltar. He's Está going to voltando. return one day. Ele vai voltar algum dia. And he's coming back for his bride. E ele está voltando para a sua conquista, para o seu brilho. He's coming back for his bride. Ele está voltando para a sua Noiva. noiva. He's coming back for his bride. Ele está voltando para a sua noiva. That's the people who know him. Essas são as pessoas que o That's the conhecem. people who love him. Essas são as pessoas que o amam. That's the people who've washed their garments white. Essas são as pessoas que lavaram seus vestidos e He's tornaram coming branco. back for them. Ele está voltando para elas. But when he says, I'm coming back, get prepared. E ele está dizendo, eu estou voltando, se preparem. I don't know if it's 2,000 years or 3,000 Eu não years. sei se são 200 ou 300 anos. 3.000 ou 2.000 anos. But I know this. Mas eu sei disso. You're not going to live for another 1,000 years. Eu sei que você não vai viver por mais 1.000 anos. None of us know how long we're going to live. Ninguém sabe quanto mais tempo a gente vai viver. Nobody knows how much more time they have, Ninguém sabe quanto tempo a gente tem ainda. right? And people die E daily. Pessoas morrem todos os dias. Reinhard Bonnke tells a story. Reinhard Bonnke estava contando uma história para He nós. tells a story about he preached at this event.
Ele estava contando uma história que ele estava And he pregando num preached evento. and he preached and he preached and he explained the gospel of Ele estava pregando e explicando o evangelho. and the service was over and many people had accepted Jesus Christ. Então o culto estava terminando e muitas pessoas já tinham aceitado Jesus. And while he was there, Então enquanto ele estava lá, he was talking to somebody ele estava falando com alguém and he felt the Holy Spirit nudge him. e ele sentiu o Espírito Santo no coração dele. And the Holy Spirit said, "Turn around." E o Espírito Santo falou, se vire. And he turned around Ele se virou and there was a girl crying and e crying. tinha uma menina chorando. The word of God touched her heart A palavra de Deus tocou o coração dela. and she was crying E ela estava chorando, because she wanted to accept Jesus, porque ela queria aceitar Jesus. but she had an excuse. Mas ela tinha uma desculpa. Remember, Se lembre, you have free will. você tem livre-arbítrio. Everybody out there has free will. Todo mundo lá fora tem livre-arbítrio. Just because they acknowledge God Simplesmente porque eles conhecem a Deus, doesn't mean that they're saved. não quer dizer que eles são salvos. They could say, I believe in God. Eles podem dizer, eu acredito em Deus. I believe in Jesus, Eu acredito em Jesus. but he's not my Lord and Savior. Mas ele não é meu Senhor e Salvador. I never invited him into my heart. Eu nunca convidei ele para o meu coração. They're not going to heaven. Então eles vão para o inferno. Eles não vão para o céu. The demons Os demônios that saw Jesus que viram Jesus knew exactly who he was. sabiam exatamente quem They ele had era. seen him in his glory. Eles viram ele na sua And glória. they said, we know who you are. E eles disseram, eu sei que você é. You're the Son of the Most High God. Você é o Filho de Deus Altíssimo. And Jesus would say, silence. E Jesus falou, silêncio. And the Bible says he silenced the demons everywhere he went. E a Bíblia diz que ele silenciava os demônios em todo lugar que ele ia. Because in front of the Son of God, Porque o Filho do Deus vivo. in front of the Son of God, they had to open their mouths and confess who he was. Porque na frente do Filho de Deus vivo, eles tinham que confessar quem eles eram. The demons were under his mighty power, Os demônios estavam mediante o seu poder. even though they did not accept him, they confessed who he was. Mesmo que eles não aceitassem ele, eles confessaram quem ele era. One day every knee will bow. Um dia todo mundo Tudo, vai saber. dia, tudo joelho vai Todos os dobrar. joelhos vão se dobrar. E tudo língua vai confessar. Dia. Mas melhor que você fazer aqui agora. Não esperando para esse dia. Os demônios falam quem ele é. Mas não aceitando onde eles estão indo. Meu Deus. Think about it. Pense nisso. People are dying all over the world. Pessoas estão morrendo no mundo inteiro. And we E are nós charged with telling the world about somos Jesus. encarregados para falar para eles de Jesus. Skip that. I love the Bible verse in Luke. Eu amo o versículo na Bíblia em Lucas. Luke chapter 2. Lucas capítulo 2. Now it depends on which version you're reading. Então depende da versão que você está lendo. Jesus Jesus is at the temple. está no templo. I think he's 13 years old. Acho que ele tinha uns 13 anos. And his parents had been there for the festivals. E ele estava ali preparando tudo para os festivais. And they're headed back to Galilee. E perto ali de Galileia. Luke 2:49. Lucas 2:49. And his parents come back looking for him. E os seus pais estavam procurando ele, foram até ele procurá-lo. And he had been there 3 days inside the church. Ele estava lá 3 dias naquela igreja. And what did he say? E o que ele disse? He said, didn't you know? Ele falou, vocês sabiam? Now there's 2 versions. Tem 2 versões. That I had to be in my father's house. Que eu preciso estar na casa do meu pai. And another translation E a says, outra versão diz, didn't you know I had to be about my father's business? você sabia que eu devo fazer o ofício do meu pai? Você não sabia que eu preciso fazer a obra do meu pai? Isso que eu estou fazendo para 3 dias. Eu estou aqui no templo, falando as coisas profundas da Bíblia, 13 anos. Estou aprendendo, falando as coisas maravilhosas. He said, I need to be about my father's business. Ele falou, eu preciso cumprir a obra do meu pai. John 5:17. João 5:17. My father is always working, Meu pai está sempre trabalhando. and I too am working. E eu também estou trabalhando. God's not running a luxury operation. Deus não está fazendo uma operação sozinho. He's building a kingdom. Ele está construindo um reino.
1 Corinthians 3:9. First, 1 Coríntios 3:9. for we are God's fellow workers. Nós somos seguidores e trabalhadores do reino de Deus. Okay, I'm going to jump to a story real quick. Watching Então- my time. Eu quero ir para uma história rapidinho, eu tô olhando pro meu tempo aqui. All right. So, I don't know if I told this last time. So if I did, I'm sorry. I'm going to tell it again because there might be some people here that didn't hear it, okay? Eu não sei se eu falei isso para você da última vez que eu estava aqui, mas se eu falei, me desculpe, mas eu sei que tem pessoas aqui que não ouviram. Okay. So, there are I was in the military. Eu servi como militar. Okay. And so I've got a question for you. Eu tenho uma pergunta para você. What's the difference between a citizen, Qual é a diferença de um residente, de um cidadão and a soldier? e um soldado? Is there a difference? Tem alguma diferença? Are there similarities? Existem similaridades? Okay, so a citizen, Então, um cidadão, you are a citizen of Brazil. você é um cidadão do Brasil. You have documents that state that you're Brazilian. Você tem documentos que falam que você é brasileiro. And you can travel to various countries with your documents. Você pode viajar por vários países com o seu documento. You also receive the benefits of this country. Claro, você também recebe os benefícios desse país. Maybe the paved roads, the school systems, the hospitals. As escolas públicas, os hospitais, os benefícios do governo. Your nation has an army to defend if you were ever attacked from the A outside. nação vai te defender se você for atacado por outras nações. Am I right? Tô certo? So same in America. Então, nos Estados Unidos, I'm a citizen of America. eu sou um cidadão americano. And I get all the rights of being an Eu American. tenho todos os direitos por ser um americano. And there's been times in the past where Americans were attacked in other countries. Então, teve tempos no passado onde a América estava sendo atacada por outros países. Tem pessoas em outros países visitando, fazendo o trabalho diplomático, embaixados, algumas coisas, e maus pessoas atacando os embaixados, capturando, matando as pessoas, e mas eles são cidadãos, mas eles são outro país. Não. Eles são cidadãos representando os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos faz? Mandando soldados do militar lá para libertar deles, atacar os inimigos, libertar os captivos. Nós, americanos, tirar deles para voltar para os Estados Unidos, não é? You understand me? Vocês estão entendendo? Okay. So now we're starting to understand a citizen and a soldier a little bit. Então, agora você está entendendo um pouco a diferença do So cidadão e um citizens soldado. receive the benefits. Então, os cidadãos recebem os benefícios. They maybe sit in the country, Talvez eles estejam no país, but they don't fight for the country. mas eles não lutam pelo They país. don't defend the country. Eles não defendem o país. In Israel, E é verdade. everyone has to serve at least like 1 year, 2 years in the military. É verdade que pelo menos todo mundo tem que servir 1 ou 2 anos no serviço militar. So what happens? Então, o que acontece? You have a very patriotic country. Então, você tem um país muito patriota. Everybody understands that they need to be ready to defend their nation Então, todo mundo entende que tem que estar pronto para defender a sua at nação. any moment Em qualquer momento. because they're surrounded by their enemies. Porque eles estão ao redor de vários inimigos. All their enemies are all around them. Todos os inimigos que estão ao redor deles. So everyone in Israel Então, todos os que estão em Israel has to be trained to fight. têm que ser treinados para lutar. Everyone's taken to learn how to shoot a gun. Todo mundo aprende como atirar uma arma. Okay. All right. So now we're talking about the difference between a soldier and a citizen. Então, agora eu estou falando para você a diferença de um cidadão e de um soldado. One time a friend of mine said, Uma vez um amigo meu me disse, and you hear this all the time. e você ouve isso o tempo todo. I was telling him what I thought the difference was, and he said, well, no, all Christians, we're all soldiers of God. E aí a gente estava falando sobre a diferença e ele falou assim, nós somos todos soldados de Deus. I don't know, you guys had these songs for the little kids when you grew up Eu não sei se você tinha isso quando você era criança, in the church. na igreja. Marching in the infantry, right in the cavalry, shoot the Vencendo bem artillery, Jesus, praticamente. I will. Quando eu cantava criança dentro de igreja. Nosso general é Cristo. Porque meu senhor, eu marcho na infantry. Alguma coisa, dicas para crianças, né? Escola de dominical de criança, né? Que eu cresceu 100 anos atrás, tá bom? Okay, so, and he said, but everybody's a soldier. We're all soldiers. And I said, E ele falou assim, todo mundo é soldado de Deus. Eu sou um soldado. every Christian is a soldier. Todos os cristãos são soldados. And I went, and I was like, something about it didn't sound right to me. E para mim alguma coisa não estava soando certo. And I went home, Então eu fui para casa. and I was talking to my Eu father. estava falando com meu pai. God, like,
why that doesn't feel right to me? Deus, por que isso não parece certo para mim? It's like, okay, what's the difference? Então eu falei, o que que é a diferença? Qual a diferença? A soldier Um soldado is first a citizen. é primeiro um cidadão. So I was born in America, so I'm a citizen of Eu America. nasci nos Estados Unidos, então sou cidadão americano. I grew up going through the school systems. I was born in a hospital. My parents drove on the Eu roads. cresci nas escolas americanas, eu nasci num hospital americano, eu dirigi nas ruas americanas. I received all the benefits of America. Eu recebi todos os benefícios dos Estados Unidos. If our nation was attacked, there were people that defended our nation and our rights and our beliefs. Se a nossa nação fosse atacada, teriam pessoas que me defenderiam, a nossa nação, nossos pensamentos, os nossos ideais. So when I got older, Então, quando eu fiquei mais velho, I had the decision eu tomei a decisão that I wanted to become a soldier. que eu precisava me tornar um soldado. So what did I have to do? Então, o que eu precisei fazer? I went before an officer Eu fui até um oficial, and I had to raise my hand eu tive que levantar a minha mão, and I had to repeat a pledge. eu tive que repetir um juramento. I will, and I don't remember all of it. Eu não lembro tudo que estava escrito lá. I will obey the president. Eu vou obedecer o presidente. I will obey my officers over me. Eu vou obedecer os meus oficiais acima de mim. I will defend my country. Eu vou defender o meu país. I will defend the Constitution. Eu vou defender a Constituição. I will defend the rights of this nation. Eu vou defender os direitos dessa nação. Wow. Uau. In other words, I was saying, I'll defend everything we believe in. Em outras palavras, eu estava falando, eu vou defender tudo que eu acredito. I'll defend the right of freedom. Eu vou defender o direito da liberdade. And everybody knows anything about America. We always say we want to defend the right of freedom. A gente nos Estados Unidos, a gente fala, nós vamos defender o direito da liberdade. Okay. Ok? So now we're in the church. Então agora nós estamos na igreja. So is everybody a soldier? Então todos somos soldados. And I would say no. E eu digo, não. I see churches full of citizens. Eu digo que a igreja está cheia de cidadãos They show up to church que vêm até a igreja, and they eat, eles recebem, right? Sing, dance, cantam, dançam, listen to the message. ouvem a mensagem. Maybe go to a Bible study. Talvez vão até para um estudo bíblico. But then what do? Mas e aí depois o que eles fazem? On Monday they go back to work Na segunda eles vão de volta para o trabalho and they're like 007. e eles são 007. 007. Homem secreto. Segundo da Sabro. Homem secreto. Men in Black. Men in Black. Homens de preto. Nobody knows that they were secret. Ninguém sabe do segredo deles. Nobody knew. Ninguém sabe. Domingo. Domingo, Eu tô aqui. eu tô aqui. Look at me. Olhe para mim. Eu sou cristão. Segunda-feira. Nobody knows. Ninguém sabe. How many citizens do we have sitting in the church Quantos cidadãos nós temos sentados nas igrejas never told somebody about Jesus? que nunca falaram para alguém de Jesus? Jesus said, Jesus fala, I came eu vim to set the captives free. para deixar os cativos livres. He came to break the chains of bondage. Ele veio para quebrar as algemas do pecado, da morte. And when Jesus taught the disciples what to do, E quando Jesus ensinou aos discípulos o que eles precisavam fazer, he trained them, ele treinou eles, he showed them ele mostrou para eles, while he was still alive. enquanto ele estava vivo, He said, go out, ele falou, vai lá, heal the sick, cuide dos enfermos, cast out the demons, expulse os demônios and tell them that the kingdom of heaven is here. e fale que o céu está descendo aqui, esse lugar. O Deus Altíssimo está nesse lugar. And then when he died Então, quando ele morreu and he was raised from the grave, e ele voltou para os céus, he looked at the disciples ele olhou para os seus discípulos and he said, go make disciples of all e ele nations. falou, vai fazer os discípulos por todas as nações. Cast out the demons, heal the sick, cleanse the leper, and raise the dead. Ele falou, vai lá, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos e façam discípulos. Okay, so now they're going out. Então, eles estão indo lá. They went out into the streets. Eles vão até as ruas, They started preaching in the eles streets. começam a pregar nas ruas. After Acts chapter 2, Peter stepped up and preached his first sermon. Em Atos capítulo 2, Pedro começou a pregar o seu primeiro sermão. 4,000, 5,000 people accepted Jesus. 4.000, 5.000 pessoas aceitaram Jesus. And they started to spread out again across the Roman Empire. E isso começou a se espalhar por todo o Império Romano.
But they spread out against the Roman Empire because they started to get persecuted. E começou a se espalhar pelo Império Romano e eles já começaram a ser perseguidos. They were in a fight. Eles estavam lutando uma briga. They were in a fight. Eles estavam numa luta. What does a soldier do? O que um soldado faz? He fights. Ele luta. And so they left one place Então eles deixavam um and they lugar, went to another place. eles iam até outro lugar. And everywhere they went, there started being little churches. Então todos os lugares que eles iam tinham pequenas And they would igrejas. start a cell group in their home. Eles começavam uma pequena And they would célula. start to have prayer groups. Eles começavam a grupos And they would familiares. tell people about Jesus. Eles começaram a falar sobre Jesus. Did you hear about the Christ Você ouviu sobre who Jesus just died on the que cross? acabou de morrer na cruz? Did you hear about his life? Você ouviu sobre a sua He vida? came for me and for you. Ele veio por mim e por você. And did you know that the Romans came to shut them up? E você soube que os romanos vieram para matá-lo, para acabar com ele. And they would put them in jail. E colocaram ele numa And they would cadeia. crucify them. E eles os And crucificaram. they did not stop E eles não parou, because they love God first. porque ele amou Deus primeiro. And they love those who are lost. E ele ama aqueles que estão perdidos. And they said, I'm going to go tell, Então ele falou, eu vou até eles. even unto death. Até mesmo na morte. A soldier says, Então o soldado diz, I will go fight. eu vou lutar. I left America Eu deixo a to América go fight in Iraq. para lutar no I Iraque. left America Eu deixo os to Estados go fight in Unidos para Afghanistan, lutar no Afeganistão. to defend the rights, Para defender os direitos. to be an ambassador Para ser um embaixador of my nation, da minha nação. even if I had to die. Mesmo que eu tenha que And morrer. many soldiers died. E muitos soldados Whether morreram. it was World War I, World War II, Vietnam, Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a luta contra o whether it was Vietnã, Iraq or Afghanistan, a briga contra o Afeganistão. soldiers went to fight and to die Os soldados foram até lá e morreram to set people free para deixar com que os americanos fossem vivos, because we livres. believed our system was better, Porque nós acreditamos que o nosso sistema era because melhor. we believed that people needed to be set Porque free, nós cremos que pessoas precisavam ser libertas. because we believed that people didn't need to be persecuted Porque anymore, nós cremos que pessoas não podem ser perseguidas because mais. we believed that there were evil people. Porque nós cremos que existem pessoas más. The devil comes to steal, kill, and destroy. O inimigo vem para matar, roubar e destruir. And he's out there killing and destroying this entire world. E ele está matando e roubando e destruindo esse mundo And inteiro. if you believe in Jesus Christ as your Lord and Savior, Mas se você crê em Jesus Cristo como seu you're Senhor e not Salvador, called to sit in a seat. você não foi chamado para sentar He nesse gave you a assento. mouth to open. Ele te deu a boca para abrir. He gave you a mouth to open. Ele te deu uma boca To para ser start telling aberta. somebody about Para Jesus. falar para alguém sobre To Jesus. open your mouth Então abra sua boca and have a testimony. e seja testemunha. Why do I believe in Jesus? Porque eu creio em Jesus. How did he change my life? Como ele mudou a minha vida. How he can change your life? Como ele pode mudar a sua May I vida. just pray for you today? Posso pelo menos orar por você Can I hoje. tell you how Jesus changed my Posso life? te falar que Jesus mudou a minha vida. Will you open your mouth? Você vai abrir a sua boca. You're here today Você está aqui hoje in this church nessa igreja because after Jesus died, porque depois que Jesus a morreu, group of men and women, ou porque um grupo de pessoas they left the synagogue. deixaram a sinagoga, They went to other nations foram até outras nações and they told people about e Jesus. falaram de Jesus para as And they were pessoas. persecuted. Eles foram They were perseguidos, fed to the lions. eles foram entregues até os leões, They were put in jail and prison. eles foram colocados na And they cadeia, were killed. eles foram mortos. But the people they told about Jesus Mas as pessoas que eles falaram de went and Jesus told somebody else about Jesus. foram falar para outras pessoas de So Jesus. then it left Rome and it went to Spain. It left Rome and it Eles went to foram de Spain. Roma a Espanha, After Spain, it went to Portugal. depois de Espanha para Portugal. Then it went to England. Então eles foram para Then it goes to Inglaterra, Germany. eles foram para a Alemanha, And it starts to travel across to Turkey, eles foram Across viajando até a Russia. Turquia, até a Rússia, down into Egypt. até a Ásia. But the Christians kept dying. Mas os cristãos continuam morrendo. How did Christianism continue to grow? Como que o cristianismo continua crescendo? Because I told 10 people, Porque eu conto para 10 pessoas and then maybe I died, e talvez eu morra, but then those 10 people told 10 people, mas daí aquelas 10 pessoas now falam there's para outras 20, 10 pessoas and then maybe one person e dies, talvez uma delas but morra, those 20 people tell 20 mas people, aquelas 20 pessoas falam para outras now we 20 got 40 pessoas people, e daí outras and maybe mais 20 2 or 3 pessoas, people die. depois 2 ou 3 morrem, next thing you know, we got 100, talvez a gente tenha then we have agora 100, 1,000, then we have 10,000, 10 mil. and it continues to multiply E isso continua because we multiplicando, obey God. porque nós obedecemos a Deus. We break silence Nós oramos em silêncio
Only fear stops us. Apenas o medo nos And the para. spirit of fear comes from the devil. E o espírito do medo vem do inferno, vem do diabo. Bible says, I shall not have a spirit of fear. Mas but of a Deus fala que sound você mind." não tem um espírito de covardia, mas um espírito de ousadia. We need to come against the spirit of fear. Mas a gente tem que lutar contra We esse don't espírito open de our medo. mouths because we fear what man's going to think about Nós us. não abrimos a nossa boca porque temos medo de sermos julgados. But I want you to see this giant highway right here. Mas eu quero que você veja essa grande caminho aqui. And this is a big old highway. É uma grande rodovia, grande And caminho. millions of people are on this highway. E milhares de pessoas estão nesse And caminho. they're all walking in this direction. E eles estão todos andando nessa direção. And all of a sudden there's a cliff. E aí tem um decline. And all of a sudden they're going to fall. E todos eles vão cair. And they're just falling E eles- into a pit of fire. E eles estão caindo a um They're lugar de dying. fogo. Eles estão morrendo. Because we're standing on the side of the road. Porque nós estamos parados na lateral da rua. And we're watching them. E estamos olhando eles indo. And the fiery inferno's right there. E eles estão morrendo, caindo no inferno lá. And we won't reach out to grab one person and pull them to the E side. nós temos que puxar e pegar uma pessoa dessas aí. How many people has ever seen on the internet Quantas pessoas já viram na internet? a car on the side of the road, it was on fire? Um carro que estava no lateral da rua, And a pegando bunch of fogo. people got there and they picked the car up. E um monte de pessoas pegaram o carro And they got the people out. e pegaram as pessoas de dentro desse carro. And then the car exploded. E o carro explodiu. You guys have seen these types of photos before, right? Vocês Or já heard viram about these isso? stories. Teve várias fotos ao redor nas redes This is sociais. happening every day. Isso está acontecendo todos os dias. People are dying inside of a car wreck. The car's on fire. Pessoas estão morrendo dentro de um carro, de um acidente, pegando fogo. But we're too scared to go over and pull them out of the car. Mas nós somos medrosos de chegar até lá e tirar essas pessoas de dentro do carro. We're called to go. Nós somos chamados para ir. Bible says, build your treasures in heaven. A Bíblia fala que para nós construirmos os nossos tesouros no céu. We focus so much of our mind and No- so much of our strength Nós focamos tanto a nossa mente, as nossas forças, to make money para fazer dinheiro and fall in love e se apaixonar, that we're letting millions of people die and go to hell. que temos deixado milhares e milhares de pessoas morrerem e ir ao inferno. Start with your family. Comece com a sua família. Do you want to see your children go to hell? Você quer ver os seus filhos irem para o inferno? Good gosh, no. Por favor, diga que não. It's the same way because every person on this earth God loves. Jesus died for every one of them. É a mesma coisa para todas as pessoas nessa terra. Jesus morreu por todos eles. Jesus died for everyone. Jesus morreu por todos. And if Jesus said, I must be about my Father's business, Então, se Jesus fala, eu devo cumprir a obra do meu Pai, and you accept Jesus Christ in your heart, e você aceitou Jesus no seu coração, and you pray to your Father e God, você ora para o seu Pai, Deus Pai, then should you not be about His business? então talvez você também não deveria cumprir a sua obra? Should we not be about our Father's business? Nós não deveríamos estar debaixo da obra de Deus? Since the beginning of time, God's been calling His people back to Him. Desde o começo, Deus He's está been chamando calling ele people para de back to volta him. para ele. He sent Jonah to Nineveh to preach the gospel. Ele falou, Jonas, saia de Nínive para pregar o evangelho. Jonah didn't want to preach the gospel, Jonas não queria pregar o evangelho, but the word of God doesn't go out and return void. mas a palavra de Deus não vai e volta vazia. And a whole city Então gave uma their life to cidade Christ. inteira se entregou a Jesus. When you tell somebody about Jesus and they don't accept Jesus, Então quando você fala de Jesus e essa pessoa aceita Jesus, they're not rejecting you, eles não estão rejeitando they're você. rejecting God. Eles estão rejeitando a Deus quando eles não aceitam Jesus. But you don't know what that seed is going to do that's been planted. Mas você não sabe o que aquela semente que foi plantada é capaz de fazer. You don't know what those seeds that you've shown there and given are going to do to that person. Você não faz ideia o que aquelas sementes que você lançou são capazes de fazer na vida daquela Maybe the pessoa. ground was very hard, Talvez o chão estava muito duro. and you were the first one that had to start plowing the E ground. você talvez era o primeiro que estava tentando And there tirar was aquele... lots of big rocks. E tinha um monte daquelas pedras. And maybe you removed a couple of rocks. Talvez você foi quem tirou aquelas And the pedras. next person comes along and E a tries. próxima pessoa vem e tira um pouco mais. And they remove a few rocks. Tira um pouco mais de pedras. 5 years, 10 years later, 5 anos, 10 anos depois, that person accepts Christ. a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. I studied evangelism at Liberty University. Eu comecei a falar sobre evangelismo lá na universidade. Eu estudei lá. Estudei na Meu universidade. mestrado. Eu estudei meu mestrado na Universidade de Liberty.
uma das maiores universidades dos Estados Unidos, e um dos livros que eles dão para mim, Share Jesus Without Fear. Um dos livros que eles dão para ele é Compartilhe Jesus sem medo. I'm going to tell you real fast this guy's story. Eu quero falar rapidinho sobre essa história. This guy worked for the mafia. Esse homem trabalhava para a máfia. He lived right outside of Las Vegas, Ele morava perto de Las Vegas, where the mafia is at with the casinos. quando a máfia tá ali ao redor dos cassinos. He owned two of the largest prostitution houses in that area. Ele tinha um dos maiores prostíbulos daquela área. He was the accountant for the mafia. Ele era talvez o chefe da máfia, O contador. o contador. He would do the math. O contador da accountant. máfia. Contador da He would máfia. do the math. We call it washing the money. Ele estava lavando dinheiro. That was his job for the mafia. Esse era o trabalho dele para a máfia. And he hated Christians. E ele odiava os cristãos. Hated Christians. Odiava os cristãos. But living a life in the world after a while became stressful, Mas viver uma vida como essa se torna estressante. especially if the people you work for are the mafia. Até especialmente para que as pessoas que você trabalha era da máfia. And he went to this place in the mountains to ride horses and to find peace. E ele foi até um lugar nas montanhas para cavalgar e encontrar paz. And he met these people and they were nice. E ele conheceu umas pessoas que eram muito legais, gentis. What's wrong with these people? O que tem errado com essas pessoas? He didn't know that they were having like a retiro, like Retreat. a Christian retreat, yeah. Ele não sabia que essas pessoas elas estavam ali num retiro. So while they're out riding the horses one day, Então eles estavam lá andando de cavalo um dia and they were there, e eles estavam lá. and they started to try to tell him about E Jesus, eles começaram a tentar falar de Jesus para ele. and he would curse them out. E ele falou: "Não, não quero ouvir sobre isso." Ele xingava Xingava palavrão, né? Ele é um homem feio, né? O que aconteceu? Para rapidamente. O que aconteceu? Ele falando no livro dele. Sempre a pessoa tenta de falar com ele. Ele xingava, blasfema, qualquer coisa. Primeiro. Segundo. Eu não lembro, 5 até 10 anos. Mas quando ele torna, um dia ele caiu e aceitou Jesus. E você sabe quando ele aceitou Jesus? Meu Deus. Ele começa a evangelizando um estilo dele. 1 a 1. Ele começa a fazer 1, 2, 3 pessoas por dia. E pessoas começam a reconhecer quem ele é. Ele escreveu um livro. Esse é um dos livros, quando você atende a Universidade do Liberty, uma das maiores universidades baptistas lá nos Estados Unidos, Liberty University. Eles falam para você ler o livro dele. Eu não sei quantas pessoas aceitam Jesus porque ele lê o testemunho dele e lê a dica porque ele explica como ele usa Romanos 3 e 23, Romanos 6 e 23, Romanos 10 a 9 a 10. E ele fecha com Apocalipse 3 e 20. Eu sabia, esse livro, nesse curso, acho que eu leio 5 até 8 livros. Eu só lembro dele. Eu estou usando a ferramenta deles centenas de vezes. A ferramenta que ele usou, eu já usei. Eu não sei quantas vezes. Eu não sei quantas pessoas aceitam Jesus. More than 2,000 people have accepted Jesus. Mais de 2.000 pessoas aceitaram Jesus. Closer to 3,000 people have accepted Talvez até 3.000 pessoas aceitaram using Jesus. his book. Usando o seu livro. Você imaginava a primeira pessoa. Você vai ser a primeira pessoa. Às vezes você é a última pessoa. Hey! Alguém aceita Jesus hoje. Mas cadê a primeira pessoa que tentou? Fica firme. Soldiers are ready to fight. Soldados estão prontos para lutar. Citizens sit at home and receive the benefits. Os cidadãos apenas ficam sentados em casa recebendo Soldiers get benefício. in the fight. Os soldados vão até a luta. If you believe in something, E se você crê em algo, you should fight for it. você deve lutar por isso. So if you believe, Então, se você acredita, in this book right se here, você crê nessa if you nesse believe in livro, what it says, se você crê naquilo if que you fala, believe in Jesus, se você crê em Jesus, if you believe he died on the se cross for your você crê sins, sobre o then evangelho, you need to open your mouth então você deve and tell abrir a somebody sua about boca Jesus. e falar sobre Jesus. Because soldiers get in the fight. Porque os soldados vão à luta. Cowards run away. Os covardes vão embora. And you're not a coward. E você não é um covarde. Satan is a coward.
Os Demons are Satanás é cowards. covarde, os demônios são covardes. You have the Spirit of God in you. Você tem o Espírito de Deus em You você. call on the Spirit of courage to give Você you foi strength chamado pelo Espírito de to ousadia go out para ir lá and fora open your mouth e abrir a sua and to boca pray for salvation, e pregar sobre so you salvação. can tell somebody about Jesus, Se você fala sobre Jesus so para that alguém, people quit dying and going to então essa hell. pessoa para de ir ao inferno e Don't morrer. let the enemy take any more Não people. deixe o inimigo levar mais We need to pessoas. see hell empty. Nós devemos ver o inferno And heaven vazio full. e o céu cheio. So I'm asking you today to step up Então eu estou te pedindo hoje para você se and say, levantar I will not be a citizen e dizer, eu não anymore. vou apenas ser um cidadão, I'm going to be a citizen and a eu vou ser soldier. um cidadão e um soldado. I'm going to enter the fight. Eu vou entrar nessa briga. I'm going to be a warrior. Eu vou ser um guerreiro. I'll step up in front of God and Eu say, vou me pôr à frente de Deus e dizer, I want to defend eu quero defender the nation of heaven. a nação do céu. I want to defend the laws of heaven. Eu quero defender as leis do céu. I want to defend the Constitution of heaven. Eu quero defender a Constituição do And I'll céu. fight Eu vou lutar and give my life e dar a minha for what vida I believe. por aquilo que eu creio. Are you ready to do that today? Você está preparado para fazer isso hoje? For the love of God. Pelo amor de Deus. For the love of your neighbor. Pelo amor de Deus. Will you open your mouth? Você abriria a sua boca. Will you start to pray? Você começaria a pregar, Will a you go orar. outside Você and iria open lá your mouth? fora e abrir a sua boca. Pray in your home. Orar Pray na in your church. sua igreja, na sua Go casa. in the streets. Ir Start até telling as somebody ruas, about Jesus. começar a falar de Jesus para as There's pessoas. somebody at your work that needs to know about Jesus and you know it. Tem alguém no seu trabalho que precisa saber de Jesus e você sabe disso. Somebody that God told you to take to lunch. Alguém que você sabe que Deus está te chamando para levar essa pessoa para almoçar. A neighbor that you're supposed to invite to your house Um vizinho que você deveria chamar ele para ir à sua casa and make coffee and cake e fazer um bolo e um café para ele. so you can tell them about Jesus. Para você poder falar de Jesus para ele. You got children and grandchildren that you need to tell about Você tem Jesus. filhos e netos que você deve falar de Jesus para ele. You can have a chosen party and invite people to your house to watch The Chosen. Você deve ter uma The Chosen Party, uma festa na sua casa para falar You de Jesus don't para have a eles. reason to not do this. Você não tem uma razão para não fazer isso. In the name of No Jesus, nome de we Jesus. come against the spirit of cowardness. Vocês vai sobre o espírito de covardia. We come against the spirit of laziness in the Nós name of Jesus. deixamos o espírito de preguiça. I want to be strong, God. Eu quero ser um homem forte. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. What did the prophet say? O que o profeta disse? A profecia. They said we need to send somebody. Nós devemos enviar alguém. We need to send somebody. Nós devemos enviar alguém. Who can we send? Quem nós enviaremos? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Send me. Me envie. You guys know this song? Você sabe essa música? With Valeska Maísa. Eis-me aqui. Vocês sabem, não é? Sabe, não é? É a minha música favorita, né? Uma das minhas músicas favoritas. Sabe? Você sabe, pega o telefone e liga dela. Eis-me aqui. Ela está falando, essa música, Valeska Maísa, está falando, eis-me aqui. Eis-me aqui. Usa-me. Usa-me. Esse nosso chamado. Eu estou fechando agora, acabou. Eu quero você abrir seu coração agora e falar, meu Deus, acho que eu nunca falo de ninguém. Graças a Deus, alguém fala para mim quem Jesus é. Mas eu nunca falo com ninguém. Eu quero os meus tesouros e seus. Eu quero chegar lá e Deus fala, bom e fiel